Mas afinal de contas, o que é democracia? A democracia é um regime de governo que surgiu em Atenas durante a Grécia Antiga, né? Isso em aproximadamente 2500 anos a.C. e significa poder do povo. Então, este regime ele foi implantado por Clístenes, né? Que assumiu o poder da cidade de Atenas entre ali os anos de 510 a.C. a 490 a.C. Então, isto ocorreu depois da queda da tirania nesta cidade-estado. Galerinha, os gregos antigos também criaram a ideia de cidadania, que se estendia àqueles que é considerado, né, cidadão e poderia, portanto, exercer o poder de participar da política da cidade, certo? Então a democracia ateniense ela foi conquistada após disputas de poder, né, como já foi dito, entre diferentes grupos sociais, como comerciantes, artesãos, camponeses e os aristocratas. Quem que eram os aristocratas? Os aristocratas também eram chamados de eupátridas e eram aquelas pessoas mais influentes da cidade, né? Eles eram formados por descendentes dos conquistadores da região, logo no começo do surgimento de Atenas. Então, no século IV a.C., conflitos apontavam para o início de uma guerra civil. Então, o que aconteceu, galerinha? Então, para apaziguar a situação, os atenienses chamaram um dos caras mais ilustres da cidade, que era chamado de Solon, né? Solon, ele era um aristocrata, né? Que foi responsável por fazer uma série de reformas administrativas, né? A fim de apaziguar a situação, como já foi dito. Entre essas reformas estavam o Tribunal do Povo. Então foi criada também a Eclésia. O que era a Eclésia? Era a Assembleia Popular em Atenas, né? Que reunia todos os cidadãos maiores de 18 anos. E isso nascido em Atenas, correto? Também criaram a Bulé. O que é a Bulé? A Bulé é um conselho formado por homens eleitos. Galerinha, apesar das reformas criadas por Solon, o poder continuou na mão dos aristocratas, que eram verdadeiros tiranos, né? Ocasionando assim a continuação dos conflitos. E esses conflitos só acabaram quando entrou em cena Clístenes, né? Que foi chamado o pai da democracia. Então Clístenes tomou o poder de Atenas, certo? E começou a fazer também uma série de leis, né? Criou uma série de leis, efetivando novos mecanismos na organização da sociedade ateniense, certo? Outro legislador importante foi Péricles, que governou Atenas entre os anos de 471 a.C. a 429 a.C., que implantou, né, 3 princípios fundamentais para a manutenção da democracia ateniense. Quais eram esses princípios? Tinha o princípio da isonomia, que garantia a igualdade de todos perante a lei, princípio da isocracia, certo? Que é a igualdade de participação no poder. Também tinha o princípio da insegória, né? Onde todos têm direito de igualdade, né? Tem direito de acesso à palavra nas assembleias. Galerinha, o modelo ateniense baseava-se na democracia direta, diferente da democracia no nosso país, que é chamada de democracia indireta, certo? Então, na democracia direta, as decisões relativas, né, às coisas públicas eram formadas pelos grupos de cidadãos, certo? Que pertenciam à polis. O que era a polis? A polis era as cidades, estados da Grécia Antiga, certo? Então, galerinha, todas as propostas, né, eram debatidas na Ágora. Como já foi dito, a Ágora era um local onde ficava no centro da cidade, um local público, onde todo cidadão poderia ir, né, para debater, para votar as leis, certo? Isso é chamado de democracia direta, né, aonde o cidadão ele vota as leis. Já na democracia indireta, que é o que ocorre em nosso país, né, nós elegemos o nosso representante para fazer as leis e também para votá-las. É uma grande diferença entre a democracia direta de Atenas e a democracia de nosso país, que é chamada de democracia indireta. Então, quando esse sistema, né, de democracia direta começou a mudar para a democracia indireta, ele começou a mudar durante a Revolução Francesa e também durante o Iluminismo, certo? Quando os principais pensadores daquela época, né, começaram a advogar por uma participação política de todas as pessoas, né? Quem não lembra do direito do povo e do cidadão, né, durante a Revolução Francesa?
Então isso foi evoluindo, né? Teve um avanço político, certo? E isso ocorreu uma ampliação de conceito de democracia. Mas temos que salientar, as mulheres, certo? As mulheres ainda não tiveram poder de voto, elas não tinham poder de voto ainda nesta época. E quando foi que as mulheres começaram a ter poder de volta? Ao longo do tempo, através dos movimentos feministas, certo? Então, no decorrer do tempo, as mulheres começaram a lutar por seus direitos e assim conquistaram também o direito de votar. Nos dias atuais temos alguns tipos de democracia, entre eles está a democracia representativa, que é quando você elege um representante para legislar e governar em seu nome. Por isso a importância do voto, de você votar realmente em pessoas que representem você, entendeu? Do qual esse político, esse candidato, ele realmente elabore e faça leis, né, que beneficiem você e toda a sociedade. Também temos a democracia participativa. Como assim, professor? Na democracia participativa, ela mescla tanto elementos da democracia direta, como ocorreu em Atenas, como da democracia indireta, certo? Que ocorre em nosso país. Existe isso em nosso país, professor? Sim, existe. E como isso funciona? Essa participação ela acontece nas assembleias locais, em que os cidadãos eles participam, né? Ou da observação, ou através de observação de líderes populares, nas assembleias restritas, né? Assembleias fechadas, que também podem ou não ter direitos a voto, certo? Também acontece em plebiscitos, né? O que é plebiscitos? É um tipo de consulta popular que ocorre antes da tomada de uma certa decisão, né? Tanto do poder legislativo como do poder executivo, certo? Da qual o povo ele vota, né? Antes que essa lei seja votada por um presidente, por uma assembleia legislativa, certo? Então isso permite uma maior participação cidadã, certo? Mesmo com a ampliação, né, do conceito de cidadania, e pode também ser chamada de democracia semidireta, porque o povo ele participa da votação, ele participa aqui da elaboração de um projeto, da elaboração de uma lei e da votação dessa lei, se for o caso, ok? Galerinha, vamos falar um pouquinho sobre a democracia no Brasil. A democracia no Brasil, ela não tem uma data específica de começo, já que sofreu uma série de transformação ao longo do século XIX e ao longo do século XX. Mas de maneira geral, né, nós podemos falar que a democracia, né, ela ocorreu com participação de partidos políticos, né, de voto que não fosse regional, com votos nacional. Ela ocorreu no ano de 1945, né, depois da ditadura, né, de Getúlio Vargas, ali com o Estado Novo, né, depois da Segunda Guerra Mundial, correto? Então este período ele foi regido pela Constituição de 1946, da qual foi aberta, né, a criação de vários partidos políticos também. Foi criado ali várias leis, né, que beneficiou a população, certo? Então, a partir deste momento, o país ele começa a sofrer também certas exceções, como ocorreu na ditadura militar, isso no ano de 1964 a 1985, certo? Então, hoje, com o sufrágio universal, a votação ela inclui toda a população, certo? Da qual pode votar mulheres, pode votar negros, pode votar analfabetos. Na Constituição de 1988, né, a Constituição que está em vigor atualmente, né, há direitos fundamentais que devem ser garantidos a todos os cidadãos, né? Eles se dividem em direito civil, direito político, social, e são definidos como, né, direito civil, né, direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança, né, propriedade, etc. Já nos direitos políticos são garantidos por meio do voto secreto e também direto, né, com valor igual para todos, certo? Já os direitos sociais, né, direito à educação, direito à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer e à segurança e vários outros, né, formas de direitos sociais, certo? Galerinha, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Se você não compreendeu, estou aguardando você em meu WhatsApp privado para tirar todas as suas dúvidas.
E se você está acompanhando esse vídeo através do nosso canal Antenadas na História, não deixe de deixar aquele joinha, inscreva-se no nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.